A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. A cura é possível se a doença for tratada em tempo oportuno e de forma adequada. Contudo, a malária pode evoluir para a forma grave e para óbito. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica. Também nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nas demais regiões, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois se observa uma letalidade mais elevada que na região amazônica. Fatores de risco. Qualquer pessoa pode ser infectada, mas existem alguns fatores de risco que aumentam as chances de encontrar os mosquitos vetores. São eles: viver ou visitar áreas onde a doença é endêmica, ou seja, há uma grande quantidade de casos por ano. Viver perto de rios, lagoas e locais onde a proliferação do mosquito é mais fácil. Não ter acesso à informação, serviços médicos de qualidade ou condições financeiras para prevenir e tratar a doença. Não tomar os devidos cuidados antes de se expor ao ar livre. Além disso, existem alguns grupos que sofrem mais consequências quando contraem a doença. São eles: bebês e crianças pequenas, viajantes de áreas onde não há malária, gestantes. Transmissão. A malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium, um tipo de protozoário. O Plasmodium é transmitido pela picada das fêmeas do gênero Anopheles, que se alimentam do sangue humano. Existem mais de 400 espécies desse gênero que podem transmitir a doença. O macho não transmite a doença, pois se alimenta de seiva e néctares das plantas. Nomes populares para o inseto transmissor são muriçoca, carapanã, sovela, mosquito prego e bicuda. Estes mosquitos são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno, em menor quantidade. A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente a outra pessoa. É necessário vetor para realizar a transmissão. Apenas as fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles são capazes de transmitir a malária. O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de Plasmodium. Ciclo da malária. A transmissão da malária se dá, geralmente, por meio de um ciclo, ou seja, o micro-organismo não afeta diretamente uma pessoa, mas precisa de um vetor para isso. O ciclo da malária se dá da seguinte maneira: um mosquito não infectado pica uma pessoa infectada. Ao se alimentar do sangue dessa pessoa, ele é infectado pelos protozoários presentes na corrente sanguínea. Ao picar outra pessoa para se alimentar, o mosquito libera uma pequena quantidade dos micro-organismos na corrente sanguínea do indivíduo. Os parasitas viajam até o fígado, onde ficam alojados por um tempo até alcançar a maturação. Isso pode levar dias, semanas e até mesmo anos, dependendo da espécie do parasita. Quando estão maduros, os parasitas migram para a corrente sanguínea, usando principalmente os glóbulos vermelhos para sua reprodução, que se dá de forma intensa e veloz. Essa multiplicação resulta na destruição dessas células, provocando os sintomas da doença. Nessa hora, se um mosquito não infectado pica o enfermo, ele adquire os parasitas para si, por consumir o sangue cheio de protozoários da vítima. Assim o ciclo reinicia. Prevenção. Entre as medidas de prevenção individual estão uso de mosqueteiros, roupas que protegem pernas e braços, telas em portas de janelas e uso de repelentes. Já as medidas de prevenção coletiva contra a malária são borrifação intradomiciliar, uso de mosquiteiros, drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de criadores do vetor, aterro, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo da água, controle de vegetação aquática, melhoramento da moradia e das condições de trabalho e uso racional da terra. Não existe vacina contra a malária. Algumas substâncias capazes de gerar imunidade foram desenvolvidas e estudadas, mas os resultados encontrados ainda não são satisfatórios para a implantação da vacinação. Os sintomas são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de apresentarem estas manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite.
Toda pessoa pode contrair a malária. Indivíduos que tiveram vários episódios de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando poucos ou mesmo nenhum sintoma no caso de uma nova infecção. A malária grave caracteriza-se pelo aparecimento de um ou mais destes sintomas: prostração, alteração da consciência, dispneia ou hiperventilação, convulsões, hipotensão arterial ou choque, hemorragias, entre outros sinais. Tratamento. No geral, após a confirmação da doença, o paciente recebe o tratamento em regime ambulatorial, com comprimidos que são fornecidos gratuitamente em unidades do Sistema Único de Saúde, SUS. Somente os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato. O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade do paciente, condições associadas, tais como gravidez e outros problemas de saúde, além da gravidade da doença. Quando realizado de maneira correta, o tratamento da malária garante a cura da doença.